bem com vocês? Aqui é a Dudinha Costa, estou de volta com mais um vídeo e hoje vim conversar com vocês sobre as minhas últimas leituras. Faz um tempo que eu não venho aqui no canal falar pra vocês do que eu andei lendo, mas eu sempre comento lá no meu Instagram literário todas as minhas leituras, eu sempre comento lá em tempo real o que eu estou achando dos livros que estou lendo, então se você quer acompanhar essas leituras em tempo real, me siga lá no meu Instagram e também no meu Scooby, que eu atualizo lá ainda mais rápido do que no Instagram, porque eu sou bem ativa no Scooby, eu tô sempre atualizando minhas leituras por lá, então quem me segue no Scooby fica por dentro de absolutamente tudo que eu tô lendo. Mas enfim, gente, eu vim mostrar as últimas leituras que eu fiz nos últimos meses, assim. Eu acho que as leituras que eu vou mostrar aqui são a partir de maio. Eu não vou dizer datas aqui no vídeo, eu só vou na ordem que eu li, eu não tenho noção de tempo, porque esse ano eu não tô marcando por meses as leituras que eu tô fazendo, eu só tô lendo, porque eu não tô me cobrando muito em relação a leituras esse ano, porque eu fiz isso ano passado e eu sinto que eu não aproveitei tanto as leituras, sabe? E além disso, esse ano eu tô no segundo ano do ensino médio, então tá ainda mais difícil em relação à escola. Apesar de eu estar de férias agora, quando eu estava estudando, eu não tinha muito tempo pra ler. Então eu não tô me cobrando muito esse ano mesmo, não. Só tô lendo e é isso aí. Aí eu vim conversar com vocês sobre as minhas leituras. E eu fui anotar aqui num caderninho todos os livros que eu tenho que falar e percebi que eu tô muito cria de Kindle. Eu li muito mais no Kindle do que em livro físico, eu acho. Peraí, deixa eu contar. Ah, não. Nossa, achei que era muita diferença entre os dois, mas eu li a mesma quantidade no Kindle que eu li em livro físico, por pura coincidência. E se você quiser adquirir qualquer um dos livros que eu mostrar aqui, vai ter o link na descrição pra você comprar, e comprando por esse link você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso, tá bom? Então vamos começar com o primeiro livro, que eu não sei quando eu li, mas eu li um livro da Thalita Rebouças, que é a Fala Sério Amiga. É da coleção Rosa Choque, livros de crônicas, que vão falar sobre nossos relacionamentos do dia a dia. Aí tem Fala Sério Amiga, tem Fala Sério Mãe, tem Fala Sério Pai, Fala Sério Irmão e Irmã. E aí eu só li Fala Sério Mãe e eu amei, e eu amo o filme também, que tem a Larissa Manoela e tudo. Eu acho a adaptação muito boa. E eu li Fala Sério Amiga. Eu não gostei tanto quanto eu gostei de Fala Sério Mãe, mas ainda assim foi uma leitura divertida, coisa de, tipo, se ler numa noite, sabe? E aqui a gente vai acompanhar várias histórias da protagonista em relação às amizades dela. E aí cada capítulo, cada crônica vai contar um tipo de amiga. Tipo, a amiga interesseira, a amiga falsa, a amiga fofoqueira, a amiga pra todas as horas, a melhor amiga. E aí vai contar várias histórias que a protagonista passa em relação à amizade. Mas alguns trechos eu me incomodei por não conseguir me identificar, sabe? Tipo, sei lá, eu penso que naquela idade eu não faria isso, entendeu? Porque cada crônica se passa numa idade. Deve ser por isso que eu acabei não gostando tanto que nem Fala Sério Mãe, que eu achei muito divertido, sensacional. Aí eu acabei dando 3,5, eu acho. Se eu não me engano, essa foi a nota. Mas não deixa de ser um livro muito bom pra você se divertir, assim, lendo numa tarde. Até porque a escrita da Thalita, o livro, assim, a história pode não ter nada, mas a escrita da Thalita te prende, então isso já salva o livro. Deixa a história boa e faz você gostar. Aí eu também tive que ler para a escola O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Eu li no Kindle, eu só peguei esse livro pra representar, porque tem ele gratuito na Amazon, tem vários livros clássicos brasileiros gratuitos na Amazon. Tem Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem O Cortiço. Aí eu li pelo Kindle porque tava gratuito na Amazon e eu achei que eu ia odiar esse livro, porque é difícil eu gostar de um livro da escola. Não sei porquê, ultimamente eu estou gostando de clássicos da literatura brasileira. Vocês sabem que eu gosto de livro clássico, mas isso é uma coisa que começou esse ano, assim. Na verdade, da metade do ano passado pra cá, eu venho gostando dos clássicos que eu sou obrigada a ler pra escola. Tipo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu achei sensacional. E aí eu li O Cortiço e achei ainda mais sensacional, tanto que eu favoritei O Cortiço. Vocês têm noção? Aqui a gente vai acompanhar o dia a dia de um cortiço brasileiro, que o cortiço é como se fosse uma moradia de pessoas mais humildes, mais pobres. Não é uma pensão, porque pensão todo mundo vive na mesma casa. Tá mais pra um condomínio, só que não é um condomínio, é um cortiço. São moradias mais simples e todos vivem como se fosse um ser só. Aqui o Aloysio Azevedo, ele usa bastante da animalização. Ele sempre tá descrevendo os personagens usando
palavras e características de animais. E aí tem uma parte que ficou muito na minha cabeça que diz que o cortiço ia crescendo como larvas no esterco. Enfim, eu achei sensacional a forma que a Luísa Azevedo conseguiu tratar essa história aqui, que eu acho que é do naturalismo, que o Aloysio Azevedo é um escritor do naturalismo, por isso que tem todas essas características. É muito legal. Aí cada capítulo é uma fofoca atrás da outra. É lacre atrás de lacre, feixe atrás de feixe. Aqui tem briga, aqui tem traição, fofoca, enfim. Gente, é uma coisa atrás da outra. E a linguagem dele é bem dificinha. Eu tive que ir pesquisando na internet. Tipo, eu li um capítulo, aí pesquisava na internet. Resumo do capítulo tal do Cortiço. Pra eu entender o que tava acontecendo. Mas, no geral, foi uma leitura maravilhosa. Apesar de eu ter favoritado, eu só não dei 5 estrelas por causa da linguagem difícil. Tudo bem, eu não posso julgar, porque é um clássico que foi escrito anos-luz antes de eu nascer. O Cortiço é de 1890, eu não posso julgar a escrita do Cortiço, né? Não dá pra comparar a escrita de Cortiço e, sei lá, Harry Potter, mas eu quis tirar meio ponto porque eu não tava entendendo, eu me senti intimidada. Então eu tirei meio ponto só por causa da linguagem, porque se for levar em consideração a história, eu achei sensacional e favoritei. É um dos melhores clássicos da literatura brasileira que eu já li. E eu amei demais, eu gostei muito de tudo que acontece, porque, sério, eu amo o livro que as coisas, que acontece muita coisa, que é muita fofoca e lacre, e no Cortiço acontece de tudo. Então por isso que eu gostei tanto. Tá tendo uma obra aqui do lado da minha casa e quando eu abro a janela dá pra me ver. O pessoal que tá trabalhando na obra tá vendo que eu tô gravando. Jesus Cristo. Agora, um livro que eu li no Kindle, do Neil Gaiman, O Mistério da Estrela. É Stardust, O Mistério da Estrela. Não sei como é que fala esse título. Mas é um livro que eu comecei a ler, assim, super aleatória. Eu acho que eu vi num vídeo da Beatriz Paludeto, um vídeo que ela fez sobre livros do Kindle Unlimited. E eu só lembro que eu estava dormindo, acordei 2 horas da manhã do nada. Eu tinha aula, tá? Não sei o que eu tava na cabeça. Acordei 2 horas da manhã e comecei a ler esse livro. E aí eu não parei. Fiquei virada, assim, o dia inteiro. Eu assisti a aula, depois continuei a ler. Ele é uma fantasia, uma das fantasias mais fantasiosas que eu já li. Porque aqui a gente encontra todos os seres fantásticos que você pode imaginar. Tem de tudo. Tem fada, tem duende, tem sei lá, estrela que fala. E é por isso que eu gostei tanto. E aí eu comecei a ler, é extremamente viciante o começo, assim, apesar de ser bem introdutório. Não dá pra ter muita opinião quando você lê só os... Eita, engasguei. Não dá pra ter muita opinião quando você lê só os primeiros capítulos, mas depois que você vai se envolvendo na história, não dá pra parar de ler. Só que aí ele chega na metade e o livro começa a ficar muito arrastado. E aí por isso que não foi tão bom. Porque eu demorei pra ler depois que eu cheguei na metade dele, apesar de não ser um livro tão longo, acho que ele tem 200 e poucas páginas, mas quando ele chega na metade fica bem arrastado. Mas basicamente a trama é de um cara, que eu esqueci o nome dele, que era apaixonado por uma garota, e aí quando ele foi se declarar pra ela falou meio que brincando, tipo, eles estavam deitados assim, vendo as estrelas caindo, as estrelas no céu. Aí ele se declarou pra ela, queria que ela se casasse com ele, e aí ela falou brincando, quando viu uma estrela caindo, que se ele conseguisse pegar aquela estrela que caiu e desse pra ela de presente, ela se casaria com ele. E como ele levou ao pé da letra, ele vai atrás da tal estrela. Só que aí tem muitas outras coisas envolvidas, parece que tem mais gente interessada nessa estrela. Tem um filme desse livro, mas eu ainda não assisti. Mas é uma história bem legal, assim, tipo, dá pra você ler rápido se você se empenhar, apesar da metade dele ser bem enrolada. E é do escritor de Coraline, Neil Gaiman. Apesar de eu não ler Coraline, eu só tô comentando, caso vocês não tenham notado. Também li no Kindle O Preço da Felicidade. Na verdade, foi uma releitura. Esse livro, gente, é sensacional. É da Mi Brandaão. Não sei se estou falando o nome dela certo. A primeira vez que eu li esse livro foi no Wattpad. Em 2016, eu era uma mera criança, lendo um livro que eu não sabia que ia acabar com a minha saúde mental. Eu li esse livro quando ele estava disponível no Wattpad, a Mia ainda não tinha publicado na Amazon, ele ainda tinha uma capa diferente, ele tinha uma capa de uma menininha com um vestido vermelho de bolinhas. A coisa mais linda. E eu lembro que eu li esse livro numa madrugada, eu lembro que foi o primeiro livro que eu li no Wattpad e lembro que chorei horrores. E aí quando eu vi que ele estava disponível no Kindle Unlimited, eu falei, por que não reler pra acabar com o resto da minha saúde mental de novo? E aí eu reli. E chorei. Mas eu chorei muito. Mesmo sabendo tudo que ia acontecer, eu chorei tanto. Chorei, gente. Aqui a gente vai ter um romance, Enemies to Lovers.
A gente conhece a Alexia e o Stefan. Eles são meio que se conhecem assim na faculdade ou no mesmo prédio. Enfim, eles se conhecem, ele tava numa festa e ela é super nerd, aí conhece ele. Só que parece que é uma coisa bem boba, assim, quando você vai bater o olho. É que eu não posso contar muito da história, senão vira spoiler. Mas a Alex, ela tem uma vida bem difícil, porque a mãe dela morreu quando ela era muito jovem, e ela vivia com o pai, junto com a sua irmã, Alice, uma menininha pequenininha. E ela teve que sair da casa do pai muito cedo, porque ele batia nelas, enfim, abusava delas, e ela não queria mais essa vida pra ela e pra irmã, então fugiu muito cedo de casa. Então ela trabalha pra se sustentar, faz faculdade e sustenta a irmã também, então ela tem uma vida bem difícil. E diferente do Stefan, que é filhinho de papai, ele tem tudo de mão beijada. Ele é rico, milionário, ele é o galã da faculdade e tudo mais. E aí eles começam a se conhecer por uma situação inusitada e vão se aproximando. É só isso que eu posso dizer. Agora, o motivo de eu chorar tanto, não posso dizer. Vocês vão ter que ler pra descobrir. A escrita da Mia é muito, muito, muito envolvente. Então, apesar de ser um livro longo, no Kindle ele tem 600 e poucas páginas. Apesar de ser longo, você lê muito rápido. É muito, muito envolvente e sensacional, sensacional. Eu tenho um apego emocional muito forte com esse livro, então eu recomendo demais. Vocês vão amar, sério, muito bom. Aí eu também reli, quem me acompanha lá na Roxinha viu minha live relendo Minha Vida Fora de Série. Faz tempo que eu não releio os livros da Paula Pimenta, e aí eu resolvi reler Minha Vida Fora de Série, e foi uma experiência sensacional. Gente, vai ficar com esse barulho no fundo. Desculpa, eu tenho que gravar. Foi uma experiência sensacional, porque eu amo a escrita da Paula Pimenta, eu posso reler quantas vezes for possível, mas eu sempre vou reagir como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Surtei muito com os personagens, eu relembrei de muita coisa que eu não lembrava, eu tenho muita pouca memória de Minha Vida Fora de Série, porque eu reli mais fazendo meu filme. E então foi muito legal ver esses personagens novamente. Eu surtei demais com o romance, surtei com Priscila e Rodrigo. Sério, eu fiquei toda boba. Parece que eu volto no tempo, assim. Eu lembro de quando eu tava lendo pela primeira vez e como foi uma experiência legal, porque os livros da Paula Pimenta que me trouxeram pra esse mundo. Tipo, sem eles eu não estaria aqui hoje. Então, além de eu achar a escrita da Paula Pimenta sensacional, eu tenho um apego emocional muito grande por Paula Pimenta, Minha Vida Fora de Série, fazendo meu filme no geral. E recomendo demais esse livro pra todo mundo que é apaixonado por clichês, assim como eu. Aí, em live também, lá na Roxinha, eu li O Príncipe Caspian, que é o quarto livro das Crônicas de Nárnia. Vocês perceberam que eu tô lendo os livros das Crônicas de Nárnia bem devagarzinho, né? Enfim, eu li esse livro numa live. Foi muito rápido, até porque essas edições de Nárnia, que é os livros separados, eles têm a diagramação muito grande, tipo, muito boa pra ler, além de que ao longo do livro tem várias ilustrações, então eu fiquei apaixonada. Esse não é meu livro favorito, o meu livro favorito continua sendo O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, mas esse também foi outro livro que eu senti Jesus falando comigo de uma forma espetacular, assim. Vários trechos do livro, vi várias referências a histórias bíblicas, a lições bíblicas, então eu fiquei apaixonada. Nesse livro a gente encontra os irmãos Pevensie novamente, então eu fiquei muito feliz que isso aconteceu. E tem uma parte nesse livro que ficou marcada na minha cabeça, que é quando a Lúcia vê o Aslan, e aí ela conta pra todos que ela viu o Aslan e ninguém acredita nela, e aí de noite ela vai atrás do Aslan, e aí ele fala pra ela contar pros outros que ela viu ele. E aí ela fala, tipo, mas eles não vão acreditar em mim. E aí a Aslan falou, mas o que isso importa? Você tem que contar que você me viu, você tem que falar sobre mim. E, tipo, sério, Jesus ali, como é que as pessoas não veem essa referência? Eu achei sensacional. Também li Mentirosos. Sim, e odiei. Brincadeira, não odiei não. Já tem 2 vídeos aqui no canal sobre Mentirosos. O sprint de leitura que eu fiz com a minha amiga Clara Damasceno e o vlog de leitura que eu gravei enquanto o sprint rolava, porque eu li ele inteiro num sprint. Eu fui ler com uma expectativa tão grande, porque as pessoas do TikTok jogavam um hype enorme em cima desse livro, falando que o final que chorava, que não imaginavam o final e não sei o quê. E quando eu comecei a ler, a primeira coisa que eu pensei foi o final.
Eu fiquei chocada, porque é simplesmente exatamente o final que eu imaginava. Eu não tô inventando, eu não tô falando isso pra me sair, nossa, como ela é superior. Ela adivinhou o final, duvido. Quem assistiu o sprint de leitura viu. Eu tenho até gravado, eu só não posso mostrar, não coloquei essa cena no vlog de leitura porque é spoiler. Mas eu imaginei uma coisa e eu e a Clara, aliás, imaginamos uma coisa e no final foi exatamente o que aconteceu. Então eu li e dei risada. Eu nem consegui ficar sentida, sabe? Se o pessoal não tivesse colocado uma hype enorme em cima desse livro na internet, eu acho que eu teria gostado. Mas no geral é bom. Tipo, vale a leitura porque a escrita dele é muito fácil. Ele é curto, mesmo sendo um thriller, ele não é arrastado. As coisas acontecem bem rápido. Eu acho que é thriller ou mistério, sei lá que livro, que gênero que é esse livro. Mas no geral é bom e só isso. Sabe, eu acho que eu dei 3 estrelas pra ele, ou 3,5. Foi um pouco decepcionante, não vou mentir, mas é um livro bom, eu não posso negar. Também li do Kindle novamente Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta, um romance maravilhoso, que é um romance cristão, apesar de não ter, tipo, claramente cristianismo envolvido na história. Você vai lendo e Jesus vai aparecendo de uma forma bem natural, e eu achei isso muito legal, porque até quem não é cristão consegue gostar dos personagens, consegue gostar da história. Nessa história a gente conhece a Liesel, que é uma adolescente de 17 anos que trabalha numa loja de artigos musicais, e ela é apaixonada por um cantor chamado Léo Adrian. E aí o Léo veio fazer uma turnê assim pelo Brasil e ela não perde a oportunidade de conhecê-lo. Só que aí rola uma confusão, uma presepada aí envolvendo a família dela, que não é muito legal com ela. A mãe dela tem alguns transtornos e então a relação dela com a família é bem difícil. A irmã dela também não trata ela muito bem. Rola uns negócios aí que ela é colocada em perigo. E aí, depois dessas confusões, ela conhece outro cantor, que é o Jay, que é um cantor não tão famoso, que vai ajudar ela. E ele é gringo, então ela meio que tem que apresentar o Brasil pra ele. Ela mora em Santos, então ela mostra Santos pra ele. Eles conhecem as praias e tudo mais. E o Jay é muito fofo. Muito fofo. E aí ele meio que ajuda ela com essa carência que ela tem do Léo Adrian, que é um cantor que ela nem conhece e é obcecada. E ele mostra pra ela que o amor que ela tanto procura talvez não existe da forma que ela pensa que existe. Não sei se vocês me entenderam, mas a história é muito fofa e eu recomendo demais a leitura. Só não foi 5 estrelas porque o começo do livro é um pouco arrastado, então eu tirei meio ponto. Quase que eu abandonei o livro porque eu não tava achando legal, só que depois de certo ponto fica muito envolvente, eu não consegui largar. E aí, quase se tornou favorito. Também li, enquanto eu estava viajando, Passarinha, que é um livro muito, muito lindo. Eu achei ele sensacional também. Ele vai contar a perspectiva de vida de uma garotinha autista que perdeu o irmão num tiroteio escolar. Ela não tem mãe, a mãe dela já morreu, então ela só vivia com o pai e com o irmão. Então foi muito difícil pra ela perder o irmão, porque ele era o único que entendia as suas crises, que entendia a forma que ela se comportava, que entendia a sua forma de ver o mundo. E aí ela perdeu o irmão num tiroteio, e é muito difícil pra ela lidar com isso, tanto pra ela quanto pro pai. E aí a gente vê os acompanhamentos dela com a terapia, com a terapeuta da escola, ela tentando fazer amigos, ao mesmo tempo que é um livro meio triste e forte, ele é muito sentimental, sabe? Você vê o lado dela, porque é ela que tá narrando tudo. Eu fiquei muito tocada em várias partes, sabe? E ver o preconceito que o pessoal da escola tinha com ela, só pela forma que ela agia com certas situações. Eu recomendo demais. Esse livro mexe muito com psicologia, é muito legal ver a perspectiva dela da história e como as pessoas não entendem ela. Eu quase chorei. É lindo demais. E o último livro, mas não menos importante, um romance meio tiquilite, meio não sei o que se passa em Nova York. Estamos falando do livro Apenas Amigos, que eu li porque eu vi no canal da Paola Alexandra e eu amo as recomendações da Paola, então eu li e amei esse livro. Eu dei... Quantas estrelas que eu dei pra esse livro? 4? Não lembro. Mas eu terminei de ler recentemente e esse livro é sensacional. Aqui a gente vai conhecer a Holland. A Holland é uma adulta que vive em Nova York. Aparentemente a vida dela é super normal. Ela trabalha vendendo camisetas num teatro da Broadway. Os tios dela trabalham com a produção da Broadway e não sei o quê.
Apesar dela querer ser escritora, ela trabalha com isso e ela tem um crush secreto num cantor de rua, um cantor que sempre toca nas estações de metrô de Nova York, o Calvin. Ela tem um crush secreto nesse Calvin e todos os dias ela vai nesse metrô pra ver ele tocando. E ela é apaixonada pela música dele e ela fica apaixonada por ele, só que só na cabeça dela, tipo, é só um crushzinho, apesar dela ir todos os dias vê-lo. Acontece lá uma confusão que faz com que ela tenha que conhecer realmente o Calvin, tipo, falar com ele. E aí surge uma oportunidade no musical que o tio dela tava preparando na Broadway, pro Calvin se apresentar, ser o protagonista, não sei, tocar lá no musical. Só que pra isso ele precisa ter um contrato, né, porque ele vai apresentar o musical por 1 ano. E aí o pessoal descobre que o Calvin tá nos Estados Unidos ilegalmente, não tem documentos no país e tudo mais. Então eles precisam arranjar uma forma de fazer com que ele fique no país legalmente pra poder fazer parte do musical. E eis que surge uma ideia. A Roland decide se casar com ele, mesmo eles sem se conhecerem, eles resolvem se casar pra poder mantê-lo no país. E aí eles se casam, mesmo sem se conhecer. E aí eles têm que morar juntos e se conhecer. E agora, imagina, tipo, você se casa com alguém que você nem conhecia, que você ainda tinha um crush secreto por ele, sem conhecê-lo. É uma história muito linda. E aí eles vão se conhecendo, e a história vai tomando forma, e o cenário de Nova York é sensacional. O título não tem nada a ver com o livro, se chama apenas Amigos, mas não é Friends to Lovers. E eu fiquei sem entender por que colocaram esse título, mas tudo bem. Mas é um livro sensacional, vocês vão amar. Muito bom. Respeitem a classificação indicativa. Ele tem algumas cenas pesadas, então respeitem a classificação indicativa. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like maroto. Se inscreve no canal e me segue nas minhas redes sociais, que estão todas aparecendo aí na tela. Também não esquece de comprar com o meu link na Amazon. Qualquer livro que eu citar aqui vai ter o link pra você comprar na descrição. E foi isso. Muito, muito obrigada por assistir até aqui. Beijos super especiais pra todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo.